Oi pessoal, fizemos um vídeo sobre a guerra de Israel e do Irã e as notícias mudaram, mas nós acabamos, por engano, colocando o vídeo antigo. Então o vídeo que saiu no dia 25 era um vídeo com notícias mais antigas sem as atualizações de agora. Então estamos liberando para vocês agora o vídeo atualizado. Nos desculpem, tá bom, gente? Se você nos desculpa, comenta aí. Obrigado, um abraço. E Donald Trump, que tá furioso com Israel, que foi humilhado, Cara, Trump deu uma grande ideia. Vamos lá, olha essa notícia aqui. Trump ajudou no cessar-fogo. Na noite dessa segunda-feira ele falou, olha, a partir das 6 horas vai começar o cessar-fogo. Beleza? Ok, o Trump falou pro Irã. Irã, ok. Israel, ok, tudo ok. Então a partir das 6, o Irã para. E depois de 12 horas, Israel, ok, para. Olha o que aconteceu? Trump virou as costas, Israel atacou o Irã. Cara, ele tá puto da vida com Israel. Se irritou, literalmente, mandou Israel se lascar. Hoje, com as palavras dele, que tá puto com Israel, porque o Israel quebrou o acordo de cessar-fogo. Então, cara, aí a partir daí estão tentando de tudo. E hoje vai ter um encontro lá da OTAN. E a Espanha já tacou o dedo na cara do Trump, que não precisa, porque o que o Trump quer? Quer que os países da OTAN destinem 5% do PIB pra OTAN. Aí os caras falam, não, peraí, aqui não dá. Não dá. Aí a Espanha falou, você não quer saber? Eu não preciso disso não. Aí o negócio esquentou. Se o negócio estava ruim, ficou pior ainda. Donald Trump só tomou lapada hoje. Segue, comenta e compartilha, pessoal. Miga sua louca, você viu o que o Trump propôs? Make Iran Great Again. Genial, né? O Miga. Os Estados Unidos, eles estão numa situação muito curiosa. E eu vou ler umas frases aqui e vocês vão me dizer se essa frase é do Trump ou se essa frase é do Lula. Porque diziam agora há pouco que o Lula estava defendendo o Irã. Então, vamos lá. Eles violaram, mas Israel violou também. Israel, assim que fizemos um acordo e derrubaram um monte de bombas do tipo que eu nunca vi antes, eu não estou feliz com Israel. Quem falou isso? Trump ou Lula? Foi o Trump que falou isso. E as pessoas querem dizer que a fala do Lula, que disse exatamente a mesma coisa, era em defesa do Irã. A extrema-direita fascista, ela tenta criar factoides, mentiras e falsas polêmicas o tempo inteiro. Quer ver? Eu vou provar pra vocês também, mais uma vez. A seguinte frase, quem falou em relação ao presidente do Banco Central? Ele é burro e teimoso. Trump ou Lula? Foi o Trump também nos Estados Unidos, criticando a alta dos juros lá pelo Banco Central, também nos Estados Unidos. Mas aqui no Brasil é um terror quando o Lula critica o presidente do Banco Central e critica a alta dos juros. Aliás, é bom que se diga, a alta dos juros do Banco Central não tem relação com o governo federal. O Banco Central é um órgão independente e, no meu entendimento, tem feito um desserviço para o nosso país com essa alta de juros. Mas os Estados Unidos está passando pela mesma situação e o Trump é muito mais agressivo do que o Lula acabou sendo nas críticas feitas principalmente para o Campos, que era o presidente anterior do Banco Central. Outra situação curiosa da extrema-direita fascista e bolsonarista é falar agora sobre o aumento da conta de luz. Eles que colocaram no projeto do governo federal o aumento das contas para que o contribuinte tenha que pagar os projetos que eles colocaram lá, sendo que o objetivo do governo Lula é isentar a conta de luz para 60 milhões de brasileiros e brasileiras e diminuir de forma considerável a conta de luz para 55 milhões de brasileiros e brasileiras. Mas a extrema-direita fascista bolsonarista colocou vários jabutis ali para aumentar a conta de luz. O presidente Lula foi lá e vetou, mas num acordo que colocou o presidente Lula contra a parede, caso contrário, se não caíssem os vetos, não votariam investimentos em programas sociais, como Bolsa Família, inclusive, o governo teve que derrubar esses vetos, a base governista. Mas com o voto daqueles que colocaram de fato esse projeto de aumento da conta de luz ali dentro. Mas eles colocam agora a responsabilidade do aumento da conta de luz, que é deles, da extrema-direita bolsonarista, no colo do presidente Lula, que quer mais uma vez diminuir e isentar para mais de 115 milhões de brasileiros a conta de luz. Aí vem pessoas criticar o Bolsa Família, dizendo que o Bolsa Família está tirando as pessoas do mercado de trabalho. Vem o rei do ovo, que ganhou 135 milhões de reais de subsídio do governo, vem falar que o Bolsa Família afasta as pessoas do mercado de trabalho, que não consegue mais contratar ninguém. Justamente ele que paga um salário abaixo da média do mercado, quase menos do que um salário mínimo, dizendo que as pessoas, ele não sabe por quê, não querem trabalhar. Então eu vou trazer dados aqui relevantes sobre o Bolsa Família. 75% dos empregos formais criados foram ocupados por beneficiários do Bolsa Família. 1.700.000 espaços de trabalho, praticamente 1.300.000 foram ocupados por usuários do Bolsa Família. 1.300.000 brasileiros já deixaram o Bolsa Família porque a sua renda já extrapolou o mínimo necessário. Essa é a realidade. Num Brasil que foi o segundo país que mais cresceu no primeiro trimestre. E essa extrema-direita diz que o Brasil está indo para o ralo, que a economia está quebrada. Nós temos a menor taxa de desemprego da história. Nós temos a maior renda
renda da classe trabalhadora da história, a maior renda do trabalhador e da trabalhadora, a menor taxa de desemprego da história. Nós temos uma inflação que já foi colocada mais uma vez, que está decaindo. A inflação, segundo o mercado, será menor do que o previsto. E o PIB vai crescer mais do que o previsto. Já reviu 2 vezes para positivo o nosso quadro econômico. Mas, de todas as formas, a extrema-direita fascista bolsonarista tenta desestabilizar, se não na mentira, no voto. E tenta mentir que os programas sociais do governo Lula fazem mal ao Brasil e os dados mostram ao contrário. Esses são dados estatísticos. Então cabe ao brasileiro e à brasileira acordar. Trabalhador e trabalhadora, brasileiro e brasileira, aposentado e aposentada. Eles não lhe representam. A extrema-direita não lhe representa. Eles querem tirar o governo Lula para o Brasil voltar para o mapa da fome. Muito obrigado. O imperialismo americano quer que a guerra acabe. A guerra dos Estados Unidos contra o Irã é uma guerra contra o sul global. Isso já está claro para todo mundo. Só que está claro também que eles não aguentam essa guerra. Eles não aguentam por quê? Os Estados Unidos vivem uma situação de instabilidade interna. Então a questão está muito séria e complicada para o Trump para permanecer e para justificar os Estados Unidos entrar numa guerra que não tem perspectiva de vitória. Não tem perspectiva de vitória porque o Irã é um país gigante. O Irã é quase do tamanho do Amazonas. E tem uma população de 90 milhões de pessoas. O Irã é cercado de montanhas. Tem cavernas cheias de mísseis balísticos. O Irã está preparado, como ele mesmo falou, para aguentar aí 2 anos de guerra, segundo oficiais iranianos. E Israel não está preparado para isso. O imperialismo recua diante da resistência iraniana. O programa nuclear do Irã não acabou. E o regime islâmico e nacionalista do Irã também não acabou. Ele permanece e segue como esteio de uma proposta política dentro do Irã que alinha o Irã ao sul global. E esse é um dos principais problemas para o imperialismo americano. Problema que não vai ser solucionado com essa guerra, ao que tudo indica. O problema que Israel não resolveu, apesar de ter gasto milhões e milhões e bilhões de dólares em armamento israelense e americano. É falso que navios do Irã levaram urânio do Brasil. Galera, pra quem não me conhece, eu sou Rafael Primo, sou estudante de ciências políticas. Precisamos quebrar mais uma fake news. Tem até deputados de Deus, Pátria e Família que são bolsonaristas que estão divulgando esse vídeo. E é um vídeo falso, vou te explicar. O deputado federal reeleito por Rondônia, né, Deus, Pátria, Família, filho de indígena, tal, ele é bolsonarista, divulgou esse vídeo nas redes sociais dele, só que é um vídeo falso. Nesse vídeo tá o senador Ted Cruz. Quem é esse senador? Ele é um senador republicano da base aliada do Trump, que inclusive já foi pego em fake news lá nos Estados Unidos. Ele divulgou que os imigrantes haitianos estavam indo para os Estados Unidos ficar comendo gatos. Sim, ele pegou uma foto com um gatinho e pediu para os haitianos pararem de comer gatos. Isso repercutiu mundialmente. E nesse vídeo ele divulga mais uma fake news. Ele chama o Lula de comunista, mesmo o Lula estando no 3º mandato, nunca ter tomado nenhum meio de produção. E diz que o Lula seria contra os americanos. O Lula sempre viajou para os Estados Unidos e sempre fez acordos internacionais com os Estados Unidos, assim como o próprio Irã. Nós exportamos milho, exportamos carne para o Irã, importamos fertilizantes como ureia, que vem lá do Irã. Além disso, adivinha qual foi o governo que liberou a comercialização de urânio do Brasil, inclusive com os estrangeiros? 2022. Lula governou o 1º mandato, o 2º mandato nunca liberou a comercialização de urânio. No governo Bolsonaro, foi liberado através dessa lei e sancionado pelo presidente da República. Enfim, cuidado para você não cair em fake news. Você parou para pensar que, de repente, o Vladimir Putin pode estar certo? Analisa comigo, né? Ele quis invadir a Ucrânia por quê? Porque ele tinha medo que a Ucrânia entrasse para a OTAN e que os Estados Unidos fossem colocar as bombas ali pertinho de Moscou, apontadas para Moscou, e isso aí seria um risco, né, para a Rússia. Então ele fez um ataque a Ucrânia, um ataque preventivo, né, para afastar as fronteiras e exigindo que a Ucrânia não entrasse para a OTAN. O medo dele é que ele fosse atacado por um maluco qualquer da OTAN, como está acontecendo agora lá no Irã, né? Ora, pensando bem, Vladimir Putin estava certo, né? Porque os Estados Unidos, o presidente dos Estados Unidos, ele pode atacar qualquer país sem precisar pedir autorização para o Congresso do país dele, né? Inclusive ele pode atacar usinas nucleares, coisa que é proibido fazer em qualquer guerra. Ninguém pode dar todas as cartas das Nações Unidas proíbem qualquer país de mandar bomba para usinas nucleares, né? Vladimir Putin poderia ter mandado uma bomba lá na usina nuclear da Ucrânia, não mandou, né? E o presidente americano pode mandar bomba para dentro das usinas nucleares, se explodir, se sair radiação para todo lado, que se dane, não tá nem aí, né? E o presidente de Israel também pode ter a bomba atômica dele, como ele tem, e o Irã não pode, né? Cara, presta atenção, essa desculpa aí que eles deram, que o Irã vai fazer bomba atômica, vamos atacar ele, né? Isso é desculpa de peidorreiro, porque se o Irã quiser comprar uma bomba atômica na feira de Acari, ele compra, né? Porque tem muita bomba atômica aí que já está envelhecendo e as pessoas estão vendendo ela baratinha. O próprio Vladimir Putin já falou, se o Irã quiser uma bombazinha atômica de presente, ele dá para ele, não tem problema nenhum. Então é fácil para o cara que tem posses e mais posses de petróleo comprar uma bomba atômica, né? Então essa desculpa aí
é uma desculpa de peidorreiro, porque o Irã jamais iria mandar uma bomba atômica para Israel, né? Porque a radiação ia vir para cima dele, que ele estaria pertinho. Então ele não ia fazer isso. É claro que os motivos são outros, né? E a União Europeia, ela está de joelhos diante de Israel e diante dos Estados Unidos e nunca parou para escutar o que o Vladimir Putin tem a dizer, quais são as preocupações do Vladimir Putin. Nunca ninguém quis escutar, só sabem condenar o cara e não quer saber de parar, sentar todo mundo numa mesa e falar, então qual é a sua preocupação, qual é a sua, vamos resolver isso agora, vamos criar paz, né? O que você acha? Fala aí nos comentários. Desrespeitando o Congresso dos Estados Unidos, que precisava inclusive autorizar esse ataque e não foi consultado, desrespeitou a CIA, que já havia dito que o Irã não possuía armas nucleares, desrespeitou as potências nucleares como a França, como a China, que vinham negociando uma articulação com o Irã e entrou nesse caos generalizado criado por Israel e seu presidente fascista. 2 ditadores. Na verdade, o contexto todo vinha desde o genocídio do povo palestino por parte do governo israelense, que também resolveu atacar, entre aspas, preventivamente, porque isso não existe no direito internacional, atacar o Irã preventivamente, trazendo então os Estados Unidos para esse confronto que vai criar um caos generalizado no planeta Terra. Aliás, tudo isso é muito bem refletido e articulado pelo Steve Bannon, que é o idealizador do governo Trump, da extrema-direita fascista no mundo, e que quer, de fato, criar um caos generalizado com muitas mortes, com muita instabilidade, para que o fascismo possa se instalar de vez de forma global. Então, o interesse dele é muito evidente nesse tipo de conflito. E você aí, que é lambibota de miliciano, lambibota de fascista, que adora os Estados Unidos, lembre-se que os Estados Unidos já prejudicaram a economia brasileira quando taxaram diversas exportações brasileiras, e agora também teremos um aumento no preço do petróleo, da gasolina, do diesel. Aliás, o governo Lula que baixou o preço dos combustíveis e o que não foi repassado para o povo brasileiro por parte do empresariado. Mas, enfim, só para alertar aqueles representantes da extrema-direita, porque, claro, aumentando o combustível, vai aumentar o preço dos alimentos, então não venham depois fazer apontamentos, porque esse é o objetivo, eles desestabilizam e jogam a responsabilidade em quem eles querem. E também teremos aí, infelizmente, milhares de mortes, uma situação global aí de instabilidade, de muita violência, graças a essa articulação da extrema-direita fascista e de um ditador que foi eleito pela democracia e que agora demonstra mais uma vez ao que veio. Aliás, se você quiser entrar nos Estados Unidos agora, a sua rede social tem que ser só elogios ao Trump, né? Porque uma democracia é assim que funciona e ele se elegeu em cima do discurso da liberdade de expressão e demonstra o quão criminoso ele é. Resistimos até aqui, agora é hora de derrotar o fascismo, ninguém faz nada sozinho, até a vitória sempre. Os ataques de Israel e dos Estados Unidos ao Irã são muito mais do que isso. O ataque, na verdade, é contra a China e a Rússia. O Irã faz parte da Rota da Seda, a rota de comercialização. E a China vai passar, já andou investindo em trens, vai passar ali pelo Irã para dar a volta ao mundo. É a forma muito criativa, muito inteligente dos Estados Unidos segurar a expansão chinesa e a expansão do BRICS. Os Estados Unidos sempre impôs o seu comércio por meio das guerras. E o fascismo é um botão emergencial que o capitalismo tem para se manter. Quando o capitalismo corre perigo, as democracias são substituídas pelas ditaduras fascistas para conseguir os seus intentos e para que não haja revolta popular contra o capitalismo brutal, esse capitalismo de exploração terrível que mantém as riquezas na mão de poucos em detrimento da pobreza de muitos. Além da distração que causa ao povo de ter um inimigo externo e que tudo não vai bem, não é porque o Trump é um incompetente, porque o Netanyahu é um lixo, não é por isso. É porque eles têm inimigos externos que atrapalham a sua economia. Na Segunda Grande Guerra Mundial, os judeus foram acusados de serem um empecilho na economia alemã. Eles elegeram agora o povo árabe. Eles querem destruir o mundo árabe. Eles matam 2 coelhos com uma cajadada. Eles fazem a limpeza étnica, eles expulsam o povo, eles eliminam esse povo, ao mesmo tempo que eles ficam ali pertinho, coladinhos na Rússia, se dominarem o Irã, e também eles atrapalham a rota comercial chinesa para que o BRICS não avance. E a verdade é que a China está atropelando os Estados Unidos economicamente. O BRICS está dominando o mundo. O G7 hoje ficou como um mero coadjuvante nessa história. E o protagonismo chinês só pode ser detido dessa maneira, porque os americanos não têm condição de patrocinar os seus empresários para que eles ganhem a guerra contra a China. Porque a verdade é que o socialismo ele é muito mais eficaz. Ele está se mostrando muito mais eficaz com a China subsidiando os seus produtos, as empresas existentes na China. Esse é o perigo do fascismo. E o nazismo sionista, que agora quer extirpar todo um povo. O perigo dos fascistas é que eles se utilizam das guerras, da morte, da destruição da própria humanidade. Imaginar agora o bolsonarismo aliado a Israel, aliado aos Estados Unidos cegamente, como Eduardo Bolsonaro quer, como falava o próprio Bolsonaro em relação a invadir a Venezuela. Seríamos arrastados para essa guerra agora. O Tarcísio, quando se envolve naquela bandeira de Israel, imagine isso, ele sendo um presidente da República. Seríamos arrastados para a guerra. Por isso que um fascista como Tarcísio não pode chegar ao poder. São tempos sombrios, são tempos de guerra. E ele traria muito perigo ao povo brasileiro. Quando o Tarcísio se abraça àquela bandeira, ele está apoiando o extermínio do povo árabe. Ele atacou as comunidades árabes, inclusive aqui no Brasil. Há de se abraçar mais as causas e menos os atores.
Não podemos ficar subjugados a países como os Estados Unidos e Israel. O capitalismo corre perigo porque a China está dominando. Eles apertaram o botão emergencial. E o fascismo agora começa a fazer guerras mundiais para deter esse avanço de países socialistas poderosíssimos com uma economia muito próspera. O Irã é do tamanho maior do que a Europa Ocidental. É um país estratégico, muito próximo à China, muito próximo à Rússia. A natureza dessa guerra não difere das outras. O que está em jogo é o extermínio da possibilidade do socialismo, porque há muitos interesses de grandes capitalistas e grandes empresários que o socialismo não avance e não tome deles aquilo que eles acham legitimamente posse, propriedade deles próprios. E destruindo a capacidade energética do Irã, eles conseguem afetar a China, afetar na verdade o mundo inteiro. Eles afetam principalmente o BRICS. Haja visto que a China é muito dependente do petróleo do Irã. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia, o mundo ocidental condenou a invasão da Rússia dizendo que existe a diplomacia, você precisa negociar, você não precisa partir para a guerra. E condenou e aplicou sanções em cima da Rússia. A Rússia detinha muito dólar americano, na forma de títulos americanos, e foi sancionada por causa disso. Inclusive, um dos motivos do porquê o pessoal está desalavancando no dólar e começando a comprar ouro é por causa disso. O ouro está subindo porque o pessoal viu que os Estados Unidos fizeram com a Rússia. E o mundo inteiro falou assim, pô, não dá para confiar nesse pessoal. Começaram a desalavancar investimentos em títulos americanos e começaram a comprar ouro. O ouro está lá nas alturas. Junto com essas sanções, eles proibiram os esportistas russos de participar dos eventos internacionais. Lembra, na Olimpíada não teve esportista russo, eles colocavam uma bandeirinha branca. De maneira muito semelhante, Israel e agora os Estados Unidos começaram a atacar o Irã. A Rússia disse que estava se defendendo da OTAN, Israel e os Estados Unidos dizem que estão se defendendo de uma bomba atômica do Irã. Será que eles vão, o mundo ocidental vai colocar sanções em cima de Israel e em cima dos Estados Unidos? Não vão, né? Portanto, bem-vindo ao mundo da hipocrisia internacional. Quando alguém reclama que, o Lula tem que condenar Maduro e não sei das quantas, é porque não entende que no mundo da arte da diplomacia internacional, o que reina é a hipocrisia. Uma decisão histórica que pode abalar o mundo inteiro. O parlamento do Irã acaba de aprovar o fechamento do Estreito de Hormuz, que é uma das rotas mais estratégicas do planeta. E o impacto disso pode ser gigantesco no petróleo, na economia global e até nos rumos da geopolítica internacional. E o que é esse Estreito de Hormuz? O Estreito de Hormuz é um canal marítimo que está localizado entre o Irã e o Omã. E por ali transita cerca de 1/5 de todo o petróleo que o mundo consome. Em outras palavras, se o Hormuz fecha, o mundo vai sentir. E o que aconteceu agora, então? Em resposta aos ataques dos Estados Unidos contra alvos iranianos, incluindo lá as instalações nucleares, o parlamento do Irã aprovou uma proposta que autoriza o fechamento do estreito. Mas essa decisão ainda precisa ser confirmada pelo Supremo Conselho de Segurança Nacional, que é quem dá a palavra final sobre as ações militares estratégicas do país. E por que isso importa? Porque com o fechamento desse estreito, os navios petroleiros ficaram impedidos de sair do Golfo Pérsico, e o resultado direto seria um aumento vertiginoso do preço do petróleo e do gás, que vai impactar o mundo inteiro. Vai ter combustível mais caro, energia mais cara, transporte mais caro, inflação em vários países, e os economistas já falam num aumento absurdo do preço do barril. O Estreito de Hormuz é constantemente patrulhado por forças dos Estados Unidos, do Reino Unido. Caso o Irã tente impedir fisicamente a passagem de navios, a região pode ver conflitos diretos. Fechar o Hormuz pode parecer um ato de força, mas também pode ser um tiro no pé. O próprio Irã depende dessa rota para exportar petróleo e importar diversos produtos, e além disso, corre o risco de perder o apoio de países como a China, que é um parceiro comercial muito importante. Mas e agora, nesse momento, o mundo todo está em alerta. A aprovação do parlamento iraniano foi um passo importante, mas o fechamento efetivo depende da decisão do ato final do comando iraniano. Enquanto isso, o mercado do petróleo oscila, o risco de conflito direto continua seguindo, e o Estreito de Hormuz, que pode parecer só uma faixa estreita de mar, mas as suas águas carregam o peso de uma grande crise internacional. Os Estados Unidos entraram na guerra contra o Irã e o mundo treme. Depois de Hiroshima e Nagasaki, atacar instalações nucleares deveria ser impensável. Mas a humanidade não pode contar com o bom senso de líderes como Donald Trump, que voltam ao poder como se a história não tivesse deixado cicatrizes suficientes. Israel segue bombardeando civis em Gaza sob o silêncio cúmplice do Ocidente. Agora, com o Irã na linha de fogo, a escalada é global. Não é a autodefesa, é a indústria da guerra sorrindo enquanto inocentes morrem. E o que o mundo faz? Assiste, cala, relativiza. Mas é preciso dizer, a paz não virá enquanto os tambores da guerra forem mais ouvidos que os gritos das crianças soterradas.